Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Essa semana estamos entrando no capítulo 41 ao 44 do livro de Doutrina e Convênios, uma das obras padrão da igreja. E o tema dessa semana é a lei que governará a minha igreja. Estudaremos os seguintes tópicos. As leis de Deus governam sua igreja e podem governar nossa vida. O Senhor pede a seus servos que se sacrifiquem. A revelação traz paz, alegria e vida eterna. Nós nos reunimos para instruir-nos e edificar-nos uns aos outros. Por qual motivo somos organizados em quóruns e sociedades de socorro? Então, esses são os tópicos que nós estudaremos. Eu convido você a ficar comigo aqui até o final, que vale muito a pena. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho aí para receber as notificações. Bom, o primeiro tópico, as leis de Deus governam sua igreja e podem governar nossa vida. A Escritura 41, de 1 a 2, diz assim: Escutai e dai ouvidos, ó vós, meu povo, diz o Senhor e vosso Deus, vós que me deleito em abençoar com as maiores de todas as bênçãos, vós que me dais ouvidos, escutai, ó élderes da minha igreja, a quem chamei. Eis que vos dou o mandamento de vos reunirdes, para chegardes a um acordo quanto à minha palavra. Então, o Senhor, ele é muito claro aqui, quando ele fala que ele deseja nos abençoar com as maiores de todas as bênçãos, e ele pede para que nós demos ouvido à sua palavra. E ele dá o mandamento de nos reunir, e o Senhor é bem claro nessa escritura, da importância de nós nos reunirmos. E no versículo 3, e pela oração de vossa fé recebereis minha lei, para que saibais como governar minha igreja, e como ter todas as coisas em ordem perante mim. Então o Senhor é bem claro que existe uma igreja, e que essa igreja é a igreja de Jesus Cristo. Então ele fala, para que saibais como governar minha igreja. Então não é a igreja do Alex, não é a igreja do João, não é a igreja do José, é a igreja de Jesus Cristo. Então quando o Senhor fala governar minha igreja, é porque existe uma igreja de Jesus Cristo. Isso é muito claro também. No versículo 5 a 6 do capítulo 41, aquele que recebe a minha lei e a pratica é meu discípulo, e aquele que diz que a recebe e não a pratica, esse não é meu discípulo. Ou seja, aquele que coloca em prática todos os ensinamentos e as leis do Senhor é discípulo de Cristo. Pois não é certo que todas as coisas que pertencem aos filhos do reino sejam dadas aos que não são dignos, ou que as pérolas sejam lançadas aos porcos. Então o Senhor, ele é bem forte, né, nessa escritura, dizendo que não devemos dar pérolas aos porcos. Ou seja, muitas pessoas iníquas, aquelas que não acreditam em Deus, não têm fé em Jesus Cristo, não acreditam no plano de salvação, ou que Jesus Cristo tenha sofrido e pago por todos os nossos pecados, essas pessoas iníquas muitas vezes não merecem receber conhecimento do Evangelho, ou perdemos tempo pregando o Evangelho para esse tipo de pessoa. Então essas pessoas iníquas que praticamente aí seguem a Satanás, é como se nós estivéssemos dando pérola aos porcos, o Senhor diz nessa escritura. Logicamente que tudo é uma questão de escolha. Todas as pessoas têm o seu livre-arbítrio e a escolha de poder seguir o bem ou o mal, seguir a Jesus Cristo ou a Satanás aqui nessa terra. Então o Senhor, ele é bem claro que nós não precisamos ficar perdendo tempo aí dando pérola aos porcos com relação àquelas pessoas que não são dignas, e que nós devemos praticar os seus ensinamentos para ser os seus discípulos. Próximo tópico, o Senhor pede a seus servos que se sacrifiquem. Versículo 9, e também chamei meu servo Edward Petridge, e dou o mandamento de que seja designado pela voz da igreja e ordenado bispo da igreja. Então ele foi o primeiro bispo que foi ordenado na igreja, e o Senhor deu
esse mandamento para ele ser designado como bispo, e ele deu o mandamento para que ele deixasse o negócio dele e empregasse todo o tempo no serviço da igreja. Isso atualmente não acontece mais, né? E por que o Senhor fez isso? Para ele cuidar de todas as coisas conforme designado pelas leis de Deus. Atualmente, os bispos servem como um serviço voluntário na igreja, todos eles possuem seus trabalhos, sua fonte de renda. Ele é um chamado que não é remunerado na igreja de Jesus Cristo. Doutrina e Convênios 82:10, o Senhor fala: eu, Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não fazeis, não tendes promessa alguma. Então, muitas vezes nós queremos receber as bênçãos na nossa vida ou reclamamos porque não recebemos as bênçãos que gostaríamos de receber, mas o Senhor, ele é claro na Escritura que fala que se nós não fizermos a nossa parte, ele não vai fazer a dele. Se você quer ser abençoado financeiramente, paga o dízimo. Se você quer ser abençoado com saúde, guarda a palavra de sabedoria. Ou seja, não beba, não fume, pratique atividades físicas. Ou seja, faça a sua parte, que o Senhor vai fazer a dele. Então, se você não guarda os mandamentos, não tem como o Senhor lhe abençoar. Então, essa escritura, ele é bem claro nisso. E existe um ditado que diz, sem sacrifícios, sem recompensas. Então, muitas vezes queremos ser recompensados, mas não estamos dispostos a fazer sacrifícios. Falando em sacrifício, ele continua no versículo 45 do capítulo 42. Diz assim, juntos vivereis em amor, de modo que chorareis a perda dos que morrerem. Aqueles que morrerem em mim não provarão a morte, porque lhes será doce. Então, vivemos num momento aí, muitas vezes acontece, de pessoas, familiares perderem aí seus entes queridos, e o Senhor fala que aqueles que morrem nele não provarão a morte, porque a sua morte será doce. E ele fala também no 47, e os que não morrem em mim, ai deles, porque amarga é sua morte. E também acontecerá que aquele que tiver fé em mim para ser curado, e não estiver designado para morrer, será curado. Então o Senhor fala que nós precisamos ter fé nele, morrer nele, para nossa morte ser doce e não amarga. E que se nós tivermos fé para ser curado, seja qual for a doença que nós estivermos enfrentando, se nós não estivermos designados para morrer, nós não morreremos, nós seremos curados. Então, o Senhor, ele é o Senhor de todas as coisas, ele sabe todas as coisas. Então, se nós tivermos esse conhecimento, nós ficaremos mais tranquilos ao lidar com a morte ou com a perda de algum ente querido, porque é a vontade do Senhor. E se a pessoa não estiver designada para morrer, ela não vai morrer. Próximo tópico, a revelação traz paz, alegria e vida eterna. O profeta Russell M. Nelson, ele já falou que nós devemos aprender a receber revelação para a nossa vida. E no versículo 61 do capítulo 42 diz, se pedires, receberás revelação sobre revelação, conhecimento sobre conhecimento, para que conheças os mistérios e as coisas pacíficas, aquilo que traz alegria, que traz vida eterna. Então, ou seja, vamos aprender a pedir, porque o Senhor diz nessa escritura que se nós pedirmos, ele vai nos revelar todas as coisas, até os seus mistérios. E ao fazer isso, nós seremos muito abençoados com alegria e vida eterna. Então, vamos aprender a receber revelação. E ele continua assim no versículo 66 a 68. Observareis as leis que tendes recebido e sereis fiéis. E no futuro recebereis convênios da igreja, os quais serão suficientes para vos estabelecerdes, tanto aqui como na Nova Jerusalém. Portanto, aquele que tem falta de sabedoria, peça a mim e dar-lhe-ei liberalmente e não lançarei em rosto. O Senhor, ele é bem claro nessa escritura, quando ele fala que no futuro recebereis convênios da igreja. Como você pode querer ser salvo se você não realiza convênios na igreja? Esses convênios são realizados através de ordenanças na igreja de Jesus Cristo. Então, nós precisamos receber esses convênios, precisamos da igreja para poder realizar estas ordenanças. E ele até fala, se você não entende isso, se você tem falta dessa sabedoria, peça que ele vai dar. Próximo tópico.
nós nos reunimos para instruir-nos e edificar-nos uns aos outros. Olha a importância desse Vem e Segue-me dessa semana, que está falando muito sobre a reunião, a importância de nos instruir-nos e edificar-nos uns aos outros. Então, essa vai para alguém que acha desnecessário ir às reuniões da igreja. Eu tenho visto muitos canais importantes e influentes aí no YouTube, de pessoas que possuem fé em Deus, muito conhecimento sobre o evangelho, mas muito mesmo, mas que acham que não é necessário ir para a igreja e acabam influenciando muitas pessoas a entenderem e a acreditarem, na verdade, que não é necessário ir para a igreja, o que é lamentável, né? O Senhor disse nessa escritura, capítulo 43, versículo 8, presta atenção. E agora, eis que vos dou o mandamento de que, quando estiverdes congregados, deveis instruir-vos e edificar-vos uns aos outros. Então, o Senhor ele deu um mandamento de que nós nos devemos congregar. E se nós estivermos congregados, nós devemos instruir e edificar uns aos outros. Então, ou seja, é necessário que haja uma igreja para que essas coisas aconteçam. Ele continua, para que saibais como agir e como dirigir minha igreja. Então, como eu disse lá no início, o Senhor tem a igreja dele, não é a igreja do Alex, não é a igreja do João, nem do José, é a igreja de Jesus Cristo. E é desta igreja que nós devemos fazer parte. Ele continua, e assim vos tornareis instruídos, fareis convênio, se assim não fizerdes, até o que recebeste vos será tirado. Então, nós devemos nos reunir, sermos congregados na igreja, para instruirmos uns aos outros, e como eu disse, principalmente para fazer convênios. Então, você faz convênios com Deus aonde? Na igreja, você faz convênios com Deus no templo. E para que servem esses edifícios? Para a realização de ordenanças. Você que tem todo o conhecimento e que deseja voltar à presença de Deus, como você vai voltar à presença de Deus se você não for batizado, por exemplo? E eu te pergunto, aonde que você realiza a ordenança do batismo? Numa igreja. Então você precisa realizar a ordenança do batismo numa igreja para poder ser salvo. Então, a ordenança do batismo ela é necessária para todas as pessoas que um dia passaram sobre a face dessa terra. Então, é nesse edifício, na igreja de Jesus Cristo, que você faz os convênios e realiza ordenança para a sua salvação. Então, não tem como você falar que não é necessário ou que você não precise de uma igreja. E por qual motivo somos organizados, que é o último tópico? Bom, para nos organizar sobre o sacerdócio e segundo o padrão do sacerdócio. 2, para concentrar os filhos e filhas do Pai Celestial na obra de salvação e envolvê-los nela. Para ajudar os bispos a administrar com sabedoria o armazém do Senhor. O armazém do Senhor inclui tempo, talento, compaixão, materiais e meios financeiros para ajudar pobres e necessitados, para prover uma defesa, um refúgio para os filhos do Pai Celestial e sua família nos últimos dias, para nos fortalecer e apoiar em nossas funções e responsabilidades familiares como filhos e filhas de Deus. Então, ou seja, são vários os motivos que nós precisamos nos reunir na igreja, além das ordenanças de salvação. Então, eu convido você que acredita que não é necessário ir para a igreja, para que você possa orar ao Pai Celestial, pedir sabedoria, e eu tenho certeza que ele vai responder as suas orações e você vai encontrar qual é a igreja verdadeira de Jesus Cristo. Se você quer saber mais sobre a igreja verdadeira de Jesus Cristo, clique aqui no link abaixo, que eu vou deixar aqui para que você possa aprender um pouco mais. Eu deixo por aqui essa mensagem, muito obrigado a todos, um forte abraço e até a semana que vem.